Seja bem-vindo ao nosso programa MDA, esse programa que é puro e exclusivamente para você. É feito com todo carinho, dia após dia, nós nos reunimos e procuramos ver o que é melhor. O que traz alegria, o que traz felicidade, o que traz um dia mais leve para você, porque todos os dias, né, a gente só ouve não sei quantos mil mortos, não sei quantos mil mortos no mundo. Luto, você abre as suas redes sociais e é luto por um amigo, luto por um irmão. E assim, né? Chega de notícia ruim, gente. Chega de... Ah, pastora, mas é a verdade. Sim, concordo com você, é a verdade. Mas a gente não pode se alimentar do que é ruim, porque senão a gente fica para baixo. A gente tem que se alimentar do que é bom. A palavra de Deus diz que o que tem que ocupar a nossa mente é o que é bom, o que é puro, o que é saudável, o que nos traz esperança. Então, show tristeza, show desilusão, show falta de fé, porque nós temos que começar o nosso dia louvando ao nosso Deus, sabe? Buscando o que é bom para a nossa vida, engrandecendo ao nome do único que é digno de toda honra e toda glória. Então vamos de louvor? Eu fico aqui na minha salinha de... Aqui, ó, gente, linda, né? Vocês podem ver aqui, ó, muito linda a minha salinha. Eu fico aqui assistindo esse louvor lindo e você de casa também, e já já a gente volta. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Disse ao Pai, dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor. Pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser. O pecado devastou o meu disse ao Pai, dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Ah, Senhor, quantas vezes eu quis decidir a minha vida, motivada pelos meus sentimentos, pelas minhas emoções, pelo prazer. Prazer de ter, prazer do poder. Perdão, Senhor.
por todas as vezes que eu quis pedir a parte da herança e sair pelo mundo, sair pela vida para curtir, para não desperdiçar nada daquilo que eu percebia e sentia que era o melhor para mim. Mas era uma grande ilusão, Senhor, uma grande fantasia. Passou o tempo, as escolhas foram erradas e eis-me aqui, Senhor, de novo querendo voltar, percebendo que a minha busca, na verdade, é por Ti, porque só o Senhor pode preencher os vazios da minha alma, os vazios do meu coração. Nada e ninguém nessa vida serão capazes de me amar como o Senhor me ama. Nada e ninguém nessa vida serão capazes de preencher a sede que eu tenho de ser amada. Só o Senhor pode me amar por completo. Só o Senhor possui o perfeito amor que me cura nas mais profundas, nas profundezas da minha alma, na minha maior intimidade. Então me cura, Senhor. Cura as minhas carências. Cura os meus afetos, os meus sentimentos. Cura aqui dentro. Cura o meu coração. Porque eu não quero mais buscar o Senhor em lugares onde o Senhor não está. Eu quero que o Senhor preencha o vazio do meu coração. Porque só Tu podes. Só Tu podes preencher. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por Que lindo louvor, né? Como é bom. Sabe, esses louvores, eles trazem paz ao nosso coração. E muitos desses louvores é uma oração. Então, assim, não se canse de louvar esse Deus. Aquela história do quem canta seus males espanta, é a pura verdade. Quem canta seus males espanta. Então, sempre louve a Deus, sabe? Comece o seu dia com a sua oração, pedindo a Deus que cuide de você, que proteja o seu dia, que abençoe o seu dia e louve de todo o seu coração. E agora é o momento da gente louvar ao nosso Deus com um testemunho de vida transformada. É tão bom ver o que o Senhor Jesus tem feito na vida do seu povo, daquele que o busca de todo o coração, daquele que se entregou. Eu sempre falo isso e você vai me ouvir repetidamente falando a mesma coisa. Deus, Ele não procura pessoas perfeitas. Deus procura pessoas que têm o coração humilde, que queiram aprender, sabe? Aquelas pessoas que pedem socorro. Deus procura aquele que pede socorro. E se você está nessa situação, se você tem buscado essa força, se você tem pedido socorro, peça para a pessoa certa. Não peça Maria, José, João, Pedro, Antônio, Ribamar. Peça ao Senhor Jesus Cristo. Esse sim, esse vai te guardar, vai te proteger e vai cuidar da sua casa e da sua família. E agora é momento desse quadro de louvor a Deus, porque quando você conta o que o Senhor Jesus fez na sua vida, você também louva o seu Deus. Então,
Agora é o momento do Jesus Cristo mudou meu viver. Então, eu só vou me preparar aqui. A minha convidada já está aqui nos nossos estúdios. Eu vou me preparar e nós já voltamos entrevistando essa nova vida. Quem ela era e quem ela é hoje, depois que o Senhor Jesus entrou e modificou. Jesus foi um divisor de águas na vida dessa minha convidada. E ó, fica aí, porque na volta você já vai saber quem é. Estamos de volta com o nosso programa MDA. Esse programa que é feito todo para você, com muito carinho, com muita dedicação, porque a gente quer que chegue na sua casa felicidade. A gente quer falar do amor de Deus para você, que você entenda que só esse amor, que é tão puro, que é um amor incondicional, pode entrar na sua vida e transformar todo o seu ser. Deus, ele não pede que você tenha uma fé grande. Ele quer que você tenha uma fé pura. Quem já viu a parábola, né, do grão de mostarda? Se tiveres fé como um grão de mostarda. Você conhece um grão de mostarda? Qualquer hora eu vou trazer aqui para você ver. É minúsculo, é do tamanho da cabeça de um alfinete. Mas se a sua fé não está dividida em nada, ela está pura e exclusivamente no Senhor Jesus Cristo, com certeza você vai ser vitorioso em tudo que você realizar. Os seus sonhos se tornarão realidade. Porque a sua fé é pura, ela não está dividida, ela não tem dúvida. É uma fé do tamanho de um grão de mostarda, só que ela está purinha, ela está na pessoa certa, que é o Senhor Jesus Cristo. E hoje, aqui na nossa sala de entrevista, nós estamos com a Francilene, é a nossa querida Fran. Ela veio para nos contar um pouquinho do que o Senhor Jesus fez na vida dela, que ela está aqui hoje para dizer assim: Jesus Cristo mudou o meu viver. E assim, Fran, eu queria que você me contasse como começou a sua história, né? Você era uma criança feliz, era uma criança doente. Como que começou? Quem era a Fran? A Francilene, porque eu sempre falo Fran, então a Francilene, desde o ventre, vamos botar assim, né? Sua mãe teve uma boa gravidez ou já teve uma gravidez conturbada? Como foi, Fran? A minha mãe teve uma gravidez. A gravidez da minha mãe foi todas assim, atrapalhadas, né? De todos os filhos? De todos os filhos, né? Tanto é que nós éramos 6, morreu 4. Vocês eram 6 irmãos? 6 irmãos. E morreram 4, ficaram só 2? Só 2. E assim, eu quando pequena, eu tinha um sangramento, né? Eu sangrava pelo umbigo. Então, eu me espremia tanto que sangrava, né? Meu Deus. E aí, meu pai disse, é mais uma que vai. Mas, meu pai bateu em várias portas. E lá onde a gente morava, não tinha médico. O médico se dizia normalmente que era esses lugares têm muito curandeiro, Isso. tem muitos centros espíritas, Isso. né? Falava-se que eram os médicos do mato, né? Sim. E aí, meu pai procurava, porque já tinha morrido esses, né? E meu irmão também já estava grandinho. E aí, meu pai foi à procura de remédio para mim. Bateu em várias portas. Eu ia saindo de uma situação, ia entrando em outra situação e todo o tempo doente. Você tinha mais ou menos quanto tempo, Fran, de vida nesse período, quando o seu umbigo sangrava? Eu ainda tinha 8 meses, entendeu? E muito pequena mesmo. E aí meu pai ia, mas a cada vez que eu ia crescendo, ia aparecendo novas situações. E o meu pai continuava... assim, ele ia nesses lugares, né? Nesses centros espíritas, nesses curandeiros, passava um determinado remedinho. Ó, toma isso que resolve. Aí você tomava, aquilo amenizava, mas depois vinha outro problema. Exatamente. Quer dizer, que um problema, um abismo ia chamando outro abismo, né? E aí chegou uma hora que meu pai disse, eu vou perder todos. É porque já tinha perdido 4? Já tinha perdido 4. E aí eu fui crescendo, mas sempre com problema. Tinha muito problema de saúde? Muito problema de saúde. Quando eu cheguei na minha idade já de adulta, né? Eu comecei a ver vultos, né? E aí nunca... Você tinha mais ou menos quantos anos, você lembra? Era adolescente? Eu já tinha 13 anos. 13? Quando eu vi a primeira vez, né? E eles me colocavam para correr. E meu pai continuou me levando a esses lugares. Achando que ia trazer solução.
Não, ela vai ter que fazer uma obrigação, essas coisas. E você obedecia, Fran? E o meu pai, por medo de me perder, Fazia né? tudo que mandavam. Fazia tudo que mandavam, né? Então, assim, eles faziam com que eu adivinhasse, não se manifestavam em mim, mas eu ouvia eles falarem, né? Assim, faz isso, diz que vai acontecer isso. E acontecia. E o meu pai, achando que aquilo era bom, ele falava assim, você vai ser das boas. Entendi. É como se falasse, minha filha é uma médium. Isso. Né? Porque o pessoal usa muito isso. Aí eles falavam, minha filha vai ser uma médium, tá vendo? A minha filha, ela tem controle sobre as coisas e você não tinha controle nem sobre a sua vida, né? Aí assim, você não pode casar, porque você é casada no fundo, falavam isso, né? Aí eu falei assim, mas como? Se eu escutei falar que Deus fez o homem para a mulher para o homem, como é que eu não posso, né? E quando eu procurei meu marido, todo mundo falava que eu não ia conseguir casar com ele. Eu disse, eu mostro se eu não vou conseguir casar. Está escrito. Então, eu não conhecia muito de Deus, mas eu já tinha ouvido falar, né? E eu sempre acreditei que Deus deixou o homem para a mulher para o homem. E aí eu comecei a perseverar, né? Lembrando agora que você me falou sobre o seu rosto, né? Que teve uma vez que acho que passou um vulto e o seu rosto virou. Isso, exatamente. E você ficou dias com o rosto virado. Isso, eu tinha 10 anos nessa época, né? Meu pai tinha roça no interior e eu fui. E quando cheguei lá eu vi, né? Era meio-dia, eu vi aquele vulto passando com o rosto virado. Quando deu 5 horas da tarde, meu rosto já estava virado, né? Para a costa, virou como um pescoço de boneca, realmente. E o que seu pai, sua mãe... Eu não falei pro meu pai. Mas quando eles viram? Quando eles viram, eles pensavam que eu estava com torcicolo. Meu pai tentou puxar... Seu rosto estava duro para trás. Meu pai tentou puxar, mas não conseguiu. Ele viu que ali não era normal, né? E me levou de novo para essas coisas. Rezadeiras. Aí quando chegou lá, ela falou que se meu pai passasse mais um dia, eu iria morrer também. Aí nesse também... eu entendi que o inimigo que tinha levado, né, os meus irmãos também. E eu não aceitei aquela situação. Já cresci na minha mente dizendo para mim mesmo que não ia acontecer comigo o que tinha acontecido com os meus irmãos, né? E foi o tempo que a gente se mudou, a gente foi para a cidade de Guimarães, né? Lá a gente viveu um bom tempo e aquilo continuou me perseguindo. Aí voltei para a minha cidade natal, que foi Cedral. Lá eu conheci meu esposo. Mas continuou a perseguição, né? E os meus dentes caíram por conta disso. A minha casa era muito atribulada, né? E eu continuei indo. Porque era assim, era como se aqueles espíritos, né, te perseguissem a todo momento. A todo momento. E eles queriam, vamos botar a sua cabeça, né, que a gente ouve muito falar da sua cabeça, eles queriam que você servisse a eles. E como você não fazia, mesmo você fazendo todas as obrigações que mandavam, obedecia tudo direitinho, mas você não queria realmente entregar toda a sua vida. E aí você só foi sofrendo. Sofrendo. E meu marido fez uma casinha no quintal que eu tinha que fazer ali aquela obrigação. Mas no dia que eu ia para aquela casinha fazer determinada obrigação, eu não conseguia dormir com ele, porque eles não deixavam, né? E aí ele ia para o quintal, quando ele chegava perto de mim, amarelinho, já correndo, porque ele também tinha visto. Então a gente era muito perseguido. E eu fiquei muito fraca, desfaleci, né? E aí eu falei assim, não, eu vou dar um jeito na minha vida. Aí a minha avó falou, filha, não tem mais dinheiro para gastar contigo. Minha mãe também não tinha, meu pai também não. E aí a gente tinha um monte de areia no quintal, de terra, de barro, né? Sim. Eu desesperada, cheguei em casa, da casa da minha sogra, cheguei em casa e eu falei assim, hoje eu vou dar um jeito na minha vida. Eu pensei, pastor, em me matar, né? Porque o sofrimento era demais. Mas eu clamei, era 6 horas da tarde, eu lembro como se fosse hoje. Eu só tinha uma casa entre a minha casa e a casa da minha mãe, né? E aí eu me joguei no quintal, em cima daquele monte. Hoje eu entendo porque eu gosto de monte, né? Eu me joguei lá e gritei, Senhor, se for a minha hora, me leva. E você já não aguentava mais tanto sofrimento. Mas se não for a minha hora, me dê uma oportunidade, fala através de alguém. Eu queria só escutar alguma coisa, eu só queria ouvir. E o que eu queria ouvir, na verdade, era a voz de Deus, só que eu não conhecia Deus. Aí estava com uns 3 meses que meu esposo tinha comprado uma parabólica. E eu saí dali, a minha mãe escutou meu grito. E ela foi. E quando ela já chegou chorando. De novo, minha filha.
Pastora, no meu quarto não tinha mais lugar, porque era chão batido, era todo o tempo manchado. Eu não dormia, né? Eu ficava o tempo todo acordada, virava à noite e não conseguia achar sono. Somente de dia que eu conseguia dormir, mas à noite não. Eu já estava cansada, eu estava muito fraca, já tinha perdido meus dentes. Era uma dor no dente que eu era insuportável aquela situação. E nesse dia eu saí de lá de onde eu gritei, peguei o controle da televisão e comecei a passar. Eu queria escutar alguém falar alguma coisa para mim. E quando eu liguei a televisão, estava lá o apóstolo. É mesmo? Aí ele falou assim: ei, você que está aí no sofá, é você mesmo, passando por obra de bruxaria, sofrendo. Toda a minha história ele contou naquela hora. Como que esse homem sabe da minha vida? Aí eu falei assim: peraí, esse homem está falando comigo? Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, é comigo. Ele disse: é você mesmo que está aí no sofá. Deus está te dizendo que hoje Ele muda a tua história. Hoje Ele entra na tua casa e muda a tua história. E aí você recebeu aquela palavra? Eu caí, pastor, ali de joelhos e comecei a chorar, porque eu entendi que era o próprio Deus falando comigo. E aí eu chorei e Ele começou a cantar. O louvor de Zaqueu, né? Entra na minha casa. Pronto. Era isso que eu queria ouvir. Eu comecei a chorar, eu comecei a clamar, eu comecei a buscar mesmo sem conhecer. Mas mamãe não entendeu nada, ficou encurralada no canto sem entender o que estava acontecendo. E eu, quando terminou tudo aquilo ali, eu enxuguei minha lágrima e disse: a partir de hoje eu vou assistir todos os dias esse programa. E comecei a assistir. E quando eu percebi, eu já não estava, eu não sentia mais nada. Eu disse: meu Deus, eu estou curada, Senhor. Sem você entender o que estava acontecendo contigo, como você falou, você não conhecia Deus. Não conhecia. Mas existia uma sinceridade no seu coração de conhecê-lo. Exatamente. Aí quando eu disse: meu Deus, eu não estou sentindo. Eu falei para meu esposo: não estou sentindo mais nada. Não estou sentindo mais aquelas coisas que eu sentia antes. Aí eu comecei a olhar e comecei a admirar os obreiros, né? Eu disse: um dia eu vou ser obreira dessa igreja. Eu vou procurar um lugar onde tem essa igreja. Mas aquilo para mim era impossível, né? Porque eu nem sonhava vir morar aqui. Mas eu tive esse desejo no meu coração. E aí você ficou acompanhando pela televisão? E fiquei acompanhando, me converti, né? Comecei a frequentar a igreja que tinha mais próxima, né, da minha cidade, mas com o coração lá. Sempre que eu estava em casa, eu estava ligada naquele programa. E foi assim que Deus foi mudando a minha vida, mudando a minha história. E aí como foi, Fran? Como foi essa mudança? Assim, a mudança foi assim, teve uma oportunidade para o meu esposo. Ele estava desempregado e aí eu queria ir para a casa do meu pai em Guimarães, passar o dia com ele, e ele não queria ir. Aí eu disse: não, a gente vai. Quando chegou no meio da viagem, o pneu da moto furou. Depois desse dia, eu tinha um sonho de ter uma moto, na verdade. Eu comprei essa moto, sem ter dinheiro, Deus me deu a oportunidade, eu comprei. O meu esposo foi uma surpresa. Ele disse: onde que tu achou dinheiro e tudo? Eu disse: Deus me deu uma oportunidade, eu vou comprar uma moto. Eu passei só 7 meses com essa moto. Então, nessa moto a gente foi para Guimarães. Mas nesse dia deu tudo errado. O pneu da moto furou e ele queria voltar. Não, a gente vai seguir viagem porque alguma coisa vai acontecer. E quando a gente chegou lá, quando a gente foi chegando, a minha tia disse assim: não sabe ninguém que quer trabalhar de ajudante de pedreiro? Meu esposo está precisando lá em São Luís. Aí disse: meu marido vai. Ele falou: não, eu não tenho dinheiro. Eu disse: não, eu dou um jeito. E aí a minha mãe deu um jeito também com ele, né? A gente se juntou e ele veio. Passou 6 meses. Aí eu falei para ele: essa é a oportunidade que Deus está dando para a gente ir embora. Ele falou assim: mas tu não vai largar a tua mãe, porque tu disse que tua mãe só tem tu e tal. Eu disse: não, mas se foi Deus que mandar, eu vou. E eu quero ir sobre a palavra de Deus. E aí ele disse assim: tá certo, ficou trabalhando aqui. Meu tio fez uma casa, nessa kitnet que ele fez tinha 2 quartos. Ele me disse, eu disse: segura essa que é nossa. Tem certeza? Eu disse: tenho. E lá eu também trabalhava junto com meu tio, né? E aí a gente veio embora pra cá e vim embora. Minha mãe chorou demais. Eu disse: mãe, é perto. Quando der saudade eu vou, quando der a senhora vem. E assim vai ser. Eu sofri porque eu vi chorando até Pinheiro por causa da minha mãe. Mas quando eu entrei no ferro, eu já queria chegar aqui. Era um propósito de Deus. E eu esperei muito tempo. Mesmo ele estando aqui, eu continuei buscando. Aí eu cheguei um dia do serviço, aí o apóstolo falou de novo assim para mim. Ei, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Gente, deixa eu só falar. Quando ela fala assim, o apóstolo falou para mim, não é que o apóstolo conhecia ela.
é que Deus falou através da boca do apóstolo para falar com ela. Foi na televisão, né? Na televisão. O apóstolo falou: ei, Abraão, sai da tua parentela. Ele falou, mas naquele momento, quem precisava ouvir isso era Fran. Então, Deus usou a boca do homem de Deus para despertar cada momento de fé. Como ela falou, quando ela chegou, dobrou o joelho dela em cima desse monte de terra que tinha no quintal, e depois ela ligou a televisão e aquele homem de Deus falou, porque Deus sabe da sua necessidade, Deus sabe o que você precisa ouvir nesse momento. Por isso que Deus usou o apóstolo para falar com ela. E aí, Fran? Pois é, aí eu falei assim, meu Deus, mas de novo, Senhor. E eu estava esperando essa resposta, eu só quero isso, se o Senhor me der uma palavra. E a palavra que ele me deu foi essa. E aí você obedeceu e foi? Eu vim. Aí eu disse assim, meu Deus do céu, é agora. Veio embora, moramos de aluguel. Disse, meu Deus, eu não quero passar 10 anos no aluguel, nem 5 anos no aluguel, mas eu quero que o Senhor providencie para mim algo. Aí eu disse, como achar, na minha mente, como achar dinheiro para comprar um terreno aqui? A gente está, né, começando agora. Mas Deus preparou um terreno bem do lado da kitnet. Um terreno não, um buraco. Todo mundo me chamou de louca, porque eu comprei um buraco. Preparei o terreno, né? Ali eu orava, ia para o monte, chegava 2 horas da manhã, ia orar com meu esposo naquele lugar. E um dos dias, descendo do monte, o pastor desenrolou a calça e caiu a terra da calça dele. Eu senti desejo de trazer essa terra para casa. Fazer o quê? Mas vou obedecer. Mas ao mesmo tempo eu falei, Senhor, mas não tem nada para me levar. Aí eu olhei do lado, tinha uma sacola. Eu disse, é para eu levar. Peguei, juntei a sacola, o pastor falou assim para mim, ô irmã Fran, por que a senhora vai levar essa terra? Eu falei assim, eu creio que o Senhor é um grande homem de Deus, não é? Ele falou, sou. Eu falei, pois eu vou levar essa terra. É a sua fé. Aí eu fui, quando cheguei em casa, eu falei assim pro meu esposo, amor, bora lá no terreno, vamos. Aí quando ele chegou lá, o Senhor tira a terra de dentro da bolsa. Peguei a terra, levantei para o céu, consagrei e me veio a palavra, que o Senhor é dono do ouro e da prata, né? Então eu levantei aquela terra para o alto e falei assim, Senhor, eu não tenho nada, nem conta no banco eu tenho, mas eu sei que o Senhor é dono do ouro e da prata. Enquanto os grãos de areia estiver aqui, multiplica, me dê a minha casa. E joguei lá e fui embora. Peguei uma toalhinha da igreja e marrei lá no terreno. Só sai daqui no dia que eu tiver a minha casa. E quando deu 12 meses, o Senhor começou a trabalhar na minha vida. Eu trabalhava a domicílio, conheci várias pessoas, empresários. E Deus foi usando essas pessoas para me ajudar. E aí, pessoas, no dia que eu comecei a mexer no terreno, uma cliente minha me ligou e falou, Fran, vem aqui agora. Eu falei assim, não posso, estou trabalhando aqui com minha esposa. Não, se tu não tiver dinheiro, eu pago tua passagem, mas vem aqui agora. E eu falava de Jesus para ela. Ela sempre desdenhava, né? Mas ela disse assim, olha, eu te chamei aqui para te dizer que eu aceitei a Jesus. Eu quero servir esse Deus que tu serve. Por que tu fala dele assim com tanta intimidade, eu não sei nem explicar, e eu quero esse Deus para minha vida. Eu fiquei feliz, né? Eu disse, oh meu Deus, valeu a pena todas as vezes que eu vim aqui. Mas eu disse, não, mas não é só isso não, senta aí. Aí eu sentei. Aí ela pegou e falou assim, puxou a gaveta e falou assim, ó, aqui não tem muito, o envelope branco, aqui não tem muito. Mas aqui tem R$1.000 para tu começar a fazer a tua casa. Para mim... Era muito dinheiro. Para mim era muito dinheiro. Ela falou assim, é para ti. Aí eu falei assim, Cris, mas eu não sou nada para ti. Ela disse, não, foi Deus que me incomodou ontem à noite. E eu tenho que te dar. Aí ela pegou, me deu. Pastor, eu fui para casa assim, a minha vontade era de gritar, sabe? Senhor, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. E aí cheguei em casa, falei pro meu esposo, ele, sério? Sério? Aí eu fiquei juntando. Essa mulher não me conhece, ela não tem nenhum parentesco comigo. É Deus. Falei assim, vou tirar o dízimo. Meu esposo falou, não. Eu digo, vou, porque a partir de hoje, tudo que Deus me der, eu vou tirar o dízimo. E eu tirei o dízimo. Quando foi no outro dia, o meu tio chegou e disse, que dia tu vai começar a fazer tua casa? Falei assim, Deus é que sabe. Aí ele pegou, tirou do bolso um papel e falou assim, ó, tá aqui, tem 10 sacos de cimento já comprado para você começar a comprar. No dia que tu quiser, tá aqui, só pegar no depósito. E aí foi começando tudo, você construiu a sua casa. Minha casa, foi assim, eu não comprei um fio para puxar energia. Deus preparou as pessoas e me deram. Hoje, se eu tenho uma casa, foi porque Deus que me deu essa casa. Então, quando os meus tios chegavam do serviço, não teve oportunidade de ninguém me ajudar.
Porque foi 7 dias, Deus me deu minha casa, deixou no ponto de telha, em 7 dias. E eu fui depois analisar que 7 é a perfeição de Deus, né? Perfeição de Deus. E quando chegou na posição do telhado, meu tio falou assim, e agora, como é que tu vai terminar de fazer a tua casa? Aí eu falei assim, Deus proverá. Ele não faz obra pela metade, o que ele começou, ele vai terminar. Aí ele foi lá no carro, trouxe um massinho com dinheiro, né? Disse assim, ó, tá aqui, ó, isso aqui é pra ti. Aí eu falei, o senhor tá brincando? Aí ele falou, porque sempre ele chega, tu quer dinheiro? Aí eu falava assim, eu quero. Ele disse, então vai trabalhar. Ele sempre falava pra mim, né? E aí ele chegou e disse, tá aqui, filha, esse dinheiro é pra ti. Começar. Aí eu fui ver, tinha R$500. Eu disse, sério, tio? Ele falou, sério. E aí, você conseguiu sua casa? Consegui minha casa. A vida, sua vida. Quem é a Fran depois que foi usada que Deus, né, falou através do apóstolo com ela? Quem é essa Fran hoje? Você tem paz, Fran? Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu posso dizer assim, se eu conhecesse a Deus há mais tempo, eu tenho certeza que eu não estaria arrependida e sim realizada, né? Mas eu agradeço a Deus por tudo que Ele permitiu eu passar na minha vida. Porque hoje eu tenho paz, hoje eu tenho alegria. Hoje meu esposo, ele diz assim, eu não gosto de te ver quieta. O que é que está acontecendo contigo? Porque o tempo todo é brincando, o tempo todo é sorrindo. Hoje eu tenho felicidade no meu casamento, com os meus filhos, com a minha família. Então eu só tenho a agradecer a Deus por tudo. Como eu sempre falo, e o Senhor colocou no meu coração, que não se viaja sem uma bagagem na mala. Quando nós vamos viajar, a primeira coisa que a gente faz é arrumar a nossa mala, porque temos que levar aquilo que a gente precisa. Então era preciso eu passar por tudo isso. Para você chegar até aqui, crendo nesse Deus, com intimidade com esse Deus. E sabendo que nada é impossível através da sua fé. Pois é, e assim foi que Jesus Cristo, né, mudou o meu viver. Hoje eu tenho paz, tenho vida com Deus. Eu sou feliz porque o Senhor Jesus me achou, né? E eu abri o coração para que Ele te achasse. Exatamente. Porque o Senhor Jesus, Ele está sempre procurando, né? A Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra. E aí Ele quer se mostrar forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. E mesmo a pessoa falando, mas eu estou servindo aos espíritos, mas ela tem sinceridade. Ela quer conhecer a Deus como você, passou por tanta luta, tantos momentos difíceis, mas sempre houve uma sinceridade no seu coração de conhecer a Deus. Só que, como você falou, talvez ainda não estava na hora. Talvez se você tivesse conhecido há tantos anos atrás, você não teria dado tanto valor como hoje você dá valor à sua fé. Hoje você dá valor à sua intimidade com Deus, a ser serva realmente. E aí Deus preparou tudo, Deus transformou tudo, transformou o seu coração, transformou a sua vida, falou com você, você se deixou, você deu ouvido, não esse ouvido aqui, né? Que é um ouvido de carne, mas é o ouvido espiritual, que é o coração. E você deixou Deus entrar e transformar a sua vida. E eu te pergunto, quem ganhou com isso? Né? Quem ganhou com isso? Foi você ou foi Deus? Quem ganhou com essa sua intimidade com Deus? Quando você entregou a sua vida para Jesus? Quem ganhou? Eu que ganhei. Você que ganhou. Entendeu? Você que ganhou. Você ganhou paz, você ganhou alegria, você ganhou uma família restaurada. Deus te deu tudo. Tudo que você precisava e tenho certeza que mais do que você precisava. Com certeza. Entendeu? Porque às vezes a gente precisa de tão pouco, né? É verdade. E Deus, com o carinho dele, vai nos dando mais do que a gente precisa. Então hoje a Fran pode dizer o quê? Jesus Cristo? Jesus Cristo mudou o meu viver. A glória de Deus. E aí, Fran, essa câmera aqui sua, eu queria que você falasse para quem está em casa, mandasse um recadinho. A pessoa, poxa, eu queria ter essa vida que a Fran tem hoje. O que essa pessoa pode fazer? Para você que está em casa, o segredo é perseverar e nunca esmorecer na fé. Porque assim como eu venci, assim como eu perseverei, Deus também vai mudar a tua vida. Porque muitas das vezes a gente acha que a gente está sozinho, mas a gente não está sozinho. Né? Deus está sempre, como a pastora falou, olhando aqui na terra aqueles que querem abrir realmente o coração para Ele. Se você abrir o seu coração para Jesus, Ele vai mudar a sua história. Assim como Ele mudou a minha vida também, Ele vai mudar a sua. Amém! Gente, lindo, né? Pode acontecer com você também, pode acontecer na sua vida. Basta apenas que você se entregue, sabe? A Fran, ela não é melhor do que você. Eu não sou melhor do que você. A gente só entregou a vida para Jesus. A gente só deixou Deus comandar a nossa vida.
E olha, quem ganhou com certeza fomos nós. Foi eu, foi a Fran, foi a Maria, foi a Sinara. Quem ganhou fomos nós. A gente é privilegiado. Repito, nós não somos melhores do que você que está do outro lado. A gente só se deixou ser moldado por Deus. E Ele quer fazer a mesma coisa na sua vida. Ele quer que a sua história mude. Mas é você que tem que determinar, é você que tem que dizer, basta. Basta, eu não quero mais fazer o que eu estou fazendo de errado. Eu não aguento mais essa situação. Deus, toma conta da minha vida. Deus, cuida de mim. E Deus com certeza vai cuidar de você. Bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse testemunho. Deus abençoe e a gente já volta com mais programa MDA, em nome de Jesus. Olá, eu estou passando por aqui para fazer um convite todo especial. Para agora, dia 3 de junho, às 19 horas, nós teremos a Noite da Gratidão. Você tem motivos para ser grato a Deus por tudo que Ele já fez na sua vida? Ah, com certeza. Não tenho dúvida que você tem muitos motivos, mas pastor, ainda falta alguma coisa. Falta pouco, tenho certeza. Você levantou hoje, você está vivo, você está me ouvindo do outro lado, respirou, puxou o ar, ele veio? Então você é grato. Porque esse ar que você respira foi de graça que Deus te deu. Então você tem milhões de motivos para agradecer esse Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. E eu queria te convidar para agradecer junto comigo. Nós estaremos aqui juntos, unidos, de mãos dadas, agradecendo a esse Deus pelas suas maravilhas. Então, venha, tá? Dia 3 agora, 3 de junho, é até um feriado, me falaram, acho que é feriado de Corpus Christi. Então, dia 3 de junho, às 19 horas, aqui na nossa sede, Avenida Guaxenduba, 262, aqui no centro de São Luís, na Rua do Socorrão 1, tá? Então, beijo no coração de todos, espero vocês já. Daqui a pouco tá chegando a nossa reunião. Deus abençoe. Estamos de volta com o nosso programa MDA e agora é a hora do fala comigo. Você que está aí do outro lado, quer me mandar mensagem, quer me mandar sabe, uma palavra de carinho, um pedido de oração, me contar um pouquinho do seu testemunho, o que Jesus tem feito na sua vida. Você também pode dizer assim, pastora, eu queria dar o endereço da minha igreja, olha, eu sou da Igreja Mundial de tal lugar. Você vai aparecer aqui, mas você tem que me mandar o seu áudio ou o seu vídeo, mas não pode esquecer de mandar a sua foto. Porque como eu vou ouvir a sua voz e não vou ver seu rostinho? Pastora, que telefone, que número que eu ligo? 98, né, que você vai mandar o seu WhatsApp, 98, que é o código aqui do nosso estado do Maranhão, 99113 4007. Liga para mim, manda mensagem. Fala comigo, porque nós estamos aqui do outro lado só esperando o seu vídeo chegar. Então você não pode perder. Pastor, eu assisto a senhora pela TV Atenas. Glória a Deus. Mas eu quero que você me mande mensagem. Me manda mensagem pelo WhatsApp. 99113 4007. Fala comigo. Pastora, graça e paz, peço oração pelo meu relacionamento, pela minha vida espiritual. Eu moro em São José de Ribamar, me chamo Luzimar. Pastora, estou precisando de uma oração para a minha família. Que para Jesus abençoar, guardar, livrar todos. A paz, pastora Gilza. Meu nome é Lucilene, eu moro aqui na cidade de São Bernardo e eu gostaria de
fazer um pedido de oração pelo um parente meu sobrinho, que inclusive hoje se encontra lá em Chapadinha, com suspeita de apendicite. E o caso dele, o médico falou que é grave. E eu peço que ore pela saúde dele, porque ele é um jovem, inclusive também, ele é um rapaz muito obediente a Deus, é de uma outra congregação, mas nós buscamos pelos um Deus só, não é isso? Então eu peço que ore por ele, pela saúde dele, para que ele volte para casa com saúde. Em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastora Gilza. Meu nome é Antônio. Eu sou da Igreja Mundial do Poder de Deus aqui de Pinheiro. Eu gostaria que você orasse pelo meu filho, que está com problema de saúde. E aí o médico falou que é de operação. E eu creio em nome de Jesus que a partir da senhora orar por ele, Deus vai lhe usar e ele vai ser curado em nome de Jesus. Quando ele for fazer o exame, o médico vai dizer que não tem nada. Amém? Olá! Voltamos com o nosso programa MDA. Ó, o pessoal tá falando que eu tô descabelada, gente. Eu tô falando assim, porque nesse momento agora, eu vou falar de casamento. E que casamento? Duas pessoas imperfeitas e que se encontram. No meio do caminho se encontram e querem fazer o negócio dar certo. E aí, o que faz? Busca Deus. Porque se você não tiver a direção de Deus pro seu casamento, não adianta. Essa massa de bolo, né, que eu sempre brinco, casamento é uma massa de bolo. Um bota o ovo, outro bota o trigo, outro bota o açúcar, outro bota o fermento, até que bate e vira uma massa homogênea. Mas se Deus não tiver no meio desse casamento, esse bolo com certeza vai solar. Tem gente que gosta de bolo solado, tem gente que gosta de viver entre tapas e beijos, mas não é o certo, não é o certo. Então, quando você deixa Deus entrar nesse matrimônio, quando você deixa Deus direcionar o seu casamento, tudo vai dar certo. Até o que era para dar errado, Deus faz dar certo. Ah, pastora, casar é fácil? Casar é muito fácil. Complicado é ficar casado. Entendeu? É a pura verdade. Se você não tiver a direção de Deus, você vai casar hoje, vai separar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, não vai suportar os 7 anos. Se você não tiver a direção de Deus, não adianta. Porque casamento é casamento, gente. São duas pessoas completamente diferentes, que têm mentalidades diferentes, que pensam diferentes, que tiveram ensinamentos diferentes. Eu tiro por mim e pelo meu marido. Eu tive uma educação de um jeito, a minha mãe não nos chamava atenção na frente de ninguém. Ela olhava e dizia assim, olha, roupa suja se lava em casa a gente conversa. Casei, o marido já teve uma outra criação, a mãe dele já dava surra nos filhos no meio da rua, buscava no campo de futebol pegando pela orelha, ela lavava roupa no meio do campo. Lá em casa se lavava roupa em casa. Então, até a gente se adaptar, hoje eu já estou com 32 anos de casada, então a gente já se adaptou bastante. Ainda falta coisa, sabe assim, umas porquinhas nos parafusos. Imagina os recém-casados. Então, existe adaptação sim, no casamento é normal, existe adaptação. Poucos são aqueles que falam, não, pastora, eu já passei por outros relacionamentos, então eu sei o que pode dar certo e o que pode dar errado. E eu fiz de tudo para dar certo nesse meu relacionamento. Glória a Deus. Mas a gente que casou mais jovem, existe adaptação sim. Só que, quando Deus está no meio desse relacionamento, você se deixa ser moldada por Deus. Então você aprende a lidar com a outra pessoa, você aprende a, sabe assim, aceitar determinadas coisas. Você aprende que aquela pessoa não tem que ser igual a você. Ela tem que procurar agradar a Deus. Então, quando num relacionamento os dois querem agradar a Deus, tudo dá certo. Então, sem mais delongas, vamos a esse momento love do nosso programa, porque Deus me deu você.
aqui na nossa sala de entrevista hoje eu tenho a queridíssima, a minha amiguinha Sorriso, a Eulália e o Francisco, que vão nos contar, para mim, para vocês aí de casa, um pouquinho como eles se conheceram, como chegaram ao casamento. Será que houve adaptação nesse casamento? Ou será que sempre foi um mar de rosas? Vamos ouvir um pouquinho da historinha dos dois. A paz do Senhor Jesus, Eulália. Me conta um pouquinho da sua história, né? Quem era a Eulália? Como começou? Você teve alguns relacionamentos anteriores ou não? Como era a vida sentimental da Eulália? Sim, passei por muitos relacionamentos que não davam certo. Porque eu sempre digo, Eulália, que a mulher sempre tem um sonho de ser feliz. Sempre. Né? A gente já aprende desde a época da nossa mãe, mesmo a gente às vezes vendo os nossos pais tendo relacionamentos frustrados, né? Sim, senhora. No meu caso, eu vim de uma família que existia brigas. Não existia mais porque a minha mãe era muito submissa. Mas assim, acabava que o meu pai, ele não dava esse amor que a minha mãe merecia, tanto na época. E no início eu tinha muito medo de casar e também não ser feliz. Mas eu sempre sonhei em achar o príncipe encantado. Porque toda mulher sonha, não é verdade? Sim, sim. Toda mulher, você que está em casa, eu tenho certeza que você sonha em achar o seu príncipe encantado. E às vezes você bate tanta cabeça que você vai encontrando sapos no decorrer da estrada, mas você espera achar o príncipe encantado. E foi o seu caso, Eulália? Sim, senhora, foi meu caso. Eu vou para a igreja e eu conheci o Francisco. Mas antes, vamos lá, vamos por fases, né? Por momentos. Sim. Antes de Francisco entrar na vida de Eulália, como foi? Você, como eu te perguntei, né? Os relacionamentos, você tentou, você já tem um filho, né? Como foi tudo isso? Tentei de tudo, pastora, tentei de tudo. Mas só que não deu, sempre... Havia o quê? Muitas brigas? Você tentava um relacionamento, aí acontecia muita briga, e aí essa pessoa ia embora? Sim, é por aí. Não tinha relacionamento, não tinha, que eu quero dizer para a senhora, não existia amor, era só... Você tentava um relacionamento, só que aí a outra pessoa traía? Sim, senhora, desse jeito, e sempre no engano, sempre me enganavam, eu falava de casamento, não era casamento, e eu tive um filho, só um filho, e foi também uma vida errada. Mas graças a Deus eu conheci o Francisco. E aí não, primeiro você conheceu Jesus, não foi? Primeiro eu conheci o Senhor Jesus, glória a Deus. Porque nessa época você ainda não conhecia Deus, por isso que você ficava tentando, porque Sim, você senhora. queria preencher aquele vazio sentimental. Certo. Então você tentava um relacionamento, não dava certo, tentava outro relacionamento, não dava certo. E aí você foi e falou assim, eu vou preencher esse vazio com a presença de Deus. E foi maravilhoso. Através de tudo por tudo ele. Aí eu... E como foi assim? Deixa eu só te perguntar. Sim, senhora. Você chegou até a igreja, você foi convidada, você assistiu na televisão, como é que foi? Então, eu já tinha vindo, como falei para a senhora, de uma vida errada. Carnaval. Conheci um rapaz que foi só mentiras. Então, o que acontece? O Senhor Jesus já tinha me tirado dessa tribulação. E aí eu peguei... Mesmo sem você saber que era Deus que estava te livrando. Sim, senhora. Aí o que acontece? Eu já ia de novo para o carnaval. Quando eu peguei, eu estava almoçando e eu liguei para uma colega para a gente ir para carnaval, né? Não viajar, e sim aqui mesmo em São Luís. E quando eu escutei uma voz dizer assim, no fundo do meu coração, assim, não vai, igreja. E uma comadre minha já frequentava a igreja, né? Eu liguei para ela, imediato. Liguei para ela, ela disse, senhora, vai mesmo? Eu digo, eu vou. E o Senhor Jesus já tinha mandado uma jovem para me orientar. Evangelizar. Isso. Aí eu disse, meu Deus, com que roupa que eu vou? Tudo foi dele. Eu só sei para a senhora que nua não vim, mas ou com calça ou com vestido vim. Vinde como estás. Sim, senhora. É o que aconteceu. E aí você começou a buscar, você veio e começou a buscar não pela vida sentimental, você veio buscar por você. Deus, transforma o meu ser. Isso mesmo. Porque já vinha de uma vida totalmente toda errada. Aí o que acontece? Eu digo, meu Deus, eu não vou mais querer saber de ninguém. Porque... fazer do Senhor o meu marido. Sim, senhora. Deus está falando. Glória a Deus.
Aí eu disse assim, meu Deus, seja feita a sua vontade. E vim para a igreja. Buscar por você. Vim buscar por mim. Você queria agradar a Deus naquele momento. Sim, não senhora. quero me preocupar com mais nada, só em agradar o meu Deus. Sim, senhora. E aí, Francisquinho chegou. Francisquinho já estava. Não, chegou na sua vida. Sim, senhor. Francisquinho já estava na igreja, né? Gente, seu Francisco é só a paz. Né, seu Francisco? Calminho. Aí, seu Francisco já estava na igreja, né? Senhora. E o senhor também já tinha tido outros relacionamentos que não tinha dado certo. Muitas. E já estava sozinha há quantos anos, seu Francisco? Uns anos já. Já há bastante Já, tempo? senhora. Mais de o quê? Mais de 5 anos? Uns 3 anos. Uns 3 anos eu estava sozinho. Sozinho. E aí, que momento foi que o senhor reparou Eulália? Assim, eu olhei ela a primeira vez, aí eu fiquei fitado nela, né? Uma morena dessa? Eu... Sozinho? Logo me chamou a precisando de um pezinho para esquentar Sim, à noite? Logo me chamou a atenção, né? Aí eu fiquei só de olhar mesmo, né? Eu olhava para ela, ela virava... Porque nesse momento ela não queria um relacionamento. Já tinha exatamente. sofrido demais, né, Eulália? Sim, senhora. Muito. Mas eu fiquei insistindo, né? Até uma hora que ela me deu... Vou investir nesse Esqueci. relacionamento que vai dar certo. Aí ela me deu atenção e a gente foi conversar, né? Aí, mas ela não queria nada. É mesmo, Mas aí eu sou insistente, né? Perseverante. Digo que essa daqui que Deus mandou na minha vida, essa aí que é a mulher. Aí pronto. A gente conversou, ela me deu uma chance, né? Aí pronto, aí eu comecei a conversar com ela, a gente se comunicou, aí fomos namorando e tal, aí hoje a gente... Até que chegou no Sim, casamento. senhora. Vou perguntar, mesmo vocês já estando na igreja, se conheceram na presença de Deus, como Eulália veio de relacionamentos destruídos, você chegou até Jesus com a vida destruída, Jesus pegou os caquinhos, foi colocando cada coisa no seu lugar, tudo ele foi colocando no seu lugar, até a vida sentimental. Tudo. E seu Francisco a mesma coisa. Veio o casamento, houve adaptação nesse relacionamento ou não? Como você já era uma mulher vivida, já tinha experiências e ele também, não precisou de haver adaptação. Vocês dois se encaixaram logo de início. Sim, senhora. Foi, sim, senhora. Foi tudo certinho. Tudo Pra de graça Deus. do Senhor Jesus, tudo de Deus, tudo de Deus, tudo. E o seu filho? O seu filho aceitou ele direitinho? Meu filho, como ele disse assim para mim, só que não queria que ele me machucasse. Né? Porque ele queria que você fosse feliz. Sim, senhora, que eu apresentasse a ele. Mas não é como a gente quer, e sim como Deus quer. Aí meu filho conheceu e eu disse para ele que era um homem de Deus. Ele disse, até então, tudo bem, mas eu quero conhecer ele. Isso, e assim é uma foi. responsabilidade. Sim, senhora. E aí o filho também se apaixonou. O filho se apaixonou por ele. E só tudo maravilhoso. Não foi dizer assim que foi uma coisa assim, que foi... Avassaladora. Não. Teve paz. Teve paz. O relacionamento de vocês começou com paz, com tranquilidade. Sim, senhora. E agora vão fazer o quê? 4 anos que vocês estão juntos? É 4 anos, mais ou menos, que vai fazer que vocês estão juntos? De casado, 4. De namoro tudo. Vai fazer 5 anos, que é a idade de um sobrinho dele. Tá, então vai fazer 5 anos que vocês estão juntos. Sim, senhora. Você realmente encontrou o amor da sua vida. Encontrei. Deus te deu uma nova chance de ser feliz senhora. na vida sentimental. E Francisquinho também. Graças Né, a seu Deus. Francisco? Senhora. Porque, pastora, dentro da gente fica apagado, né? Mas o Senhor Jesus, ele acende, né? Com e diz, certeza. E diz assim pra gente assim, não tá nada como que você acha assim que tá Não teve, essa história não teve um final infeliz. Sim, senhora. Você pode ir em frente, porque eu vou fazer acontecer um final feliz na sua história. Não teve ponto final, vamos botar assim. Pois A é. sua história não teve ponto final. Ela teve apenas uma vírgula. Sim, senhora. E aí continuou quando Francisco entrou nessa vida. Pois é. Entendeu? Que Deus, quando ele tem um propósito nas nossas vidas, né? Não pensa aquele ali que está acabado, porque Deus é maravilhoso na Com nossa certeza. vida. Então, fazendo jus ao nome do nosso programa, dá a mãozinha para Eulália. Isso. Olha nos olhinhos dela e fala o nome do nosso quadro aqui do programa. Deus me deu você. Deus me deu você. Deus me deu você. Amém. Amém. Gente, que lindo! Tá vendo? Sabe? 2 vidas assim, totalmente
totalmente diversas, cada um com seus pensamentos, cada um procurando a cara metade. E encontraram. Graças a Deus não tiveram adaptações, até porque já eram 2 adultos e sabiam o que queriam. Queriam ser felizes. Então, espero que você tenha gostado de mais um programa, mais um quadro do nosso programa MDA. Deus me deu você. Fique com a gente que ainda não terminou. Mulheres lindas aí do nosso querido Maranhão, que Deus possa abençoá-las grandemente em nome do Senhor Jesus. E estou aqui para determinar uma bênção também na vida da pastora Gilza, que está fazendo essa programação, que ela possa ser dirigida e inspirada por Deus em tudo que ela falar e fizer, que seja na direção do Espírito Santo, para que vocês, mulheres, sejam abençoadas e recebam a bênção em nome do Senhor Jesus sobre a vida de vocês, sobre a família de vocês, pois Deus não só quer, mas pode abençoá-las grandemente. Então recebam para a glória do nome do Senhor Jesus a vitória, e que este programa sirva de instrução, que este programa sirva de alimento espiritual para a vida de vocês, mulheres que tanto precisam, que tanto necessitam na batalha do dia a dia. Que a mão de Deus possa agir e vocês sejam fortalecidas, se encham de fé, de garra, de sabedoria para a glória do nome do Senhor Jesus. Está determinada essa vitória na vida de vocês. Beijo grande no coração, que Deus possa abençoá-las grandemente sempre. E fiquem aí com a programação com a pastora Gilza, em nome do Senhor Jesus. Voltamos, estamos aqui de volta com esse programa fielmente todos os dias. Eu daqui dos estúdios e você de casa, porque eu tenho certeza que também você é fiel. Por acaso, se você perder algum dos momentos do nosso programa, corre no YouTube, Pastora Gilza Borges, e acompanha. Porque eu tenho certeza que o nosso programa, ele leva alegria para sua casa, porque aqui dentro dos nossos estúdios é só alegria. Vocês não têm noção do que acontece aqui, é só alegria. E agora é momento de informação. Sabe, você que quer ter seu bichinho, você que ama ter um bichinho de estimação, mas não é fácil. Não é só pegar, botar dentro de casa, tem que ensinar a fazer cocô e xixi no tapetinho, tem que ter o tempinho para levar para passear. Pastora, tem certeza que cachorro precisa passear? Precisa, gente. Pastora, cachorro se estressa? Se estressa. Às vezes, seu cachorro está com maus comportamentos, você não sabe por quê. Porque ele está estressado. Às vezes, você sai para trabalhar cedo, só volta à noite, quando chega já está cansado, não tem tempo para brincar, não tem tempo de jogar bolinha para buscar, não tem tempo para dar um carinho. Então, assim, você tem que se programar. Se você quer ter um bichinho de estimação, você tem que se programar. Não pode ser... Tem cachorro de quintal, tem cachorro de dentro de casa. Existe cachorro de pelo curto, cachorro de pelo longo, cachorro que você pode dar banho em casa. Não é muito aconselhável, mas você pode dar banho em casa. Agora tem cachorro que só é bom dar banho no pet. Você não pode usar o secador de cabelo porque você vai queimar a pele dele. Tudo isso a gente tem aprendido através desse quadro, do novo quadro do nosso programa, né? Que é o Meu Amigo Bicho. E eu queria que você prestasse atenção direitinho em cada dica que a doutora Joana tem nos dado. Ela tem nos ensinado, nos orientado. São dicas preciosíssimas para você que quer ter um filho de 4 patas. Então, olha, vamos agora porque esse é o momento Meu Amigo Bicho. Voltamos! E hoje a nossa entrevistada toda especial é a doutora Joana
Albuquerque. Nome lindo, né, gente? E olha, ela é uma fofa. Ela explica as coisas assim bem minuciosa para você de casa entender direitinho. Um prazer tê-la aqui de novo, doutora Joana. Prazer todo meu. E vamos mais de dúvida, né? Porque o que não falta é dúvida sobre os nossos pets. Então, só falando, quem não assistiu o programa antigo, né, a nossa estreia desse quadro pet do programa, a doutora Joana, ela é médica veterinária, clínica geral, especialista em... Anestesiologia veterinária. Anestesiologia veterinária. E cardiologia veterinária. E cardiologia. Mas, pastora, um cachorrinho tem problema cardiológico? Tem, gente. Os nossos animaizinhos é igual a gente. Tem problema cardiológico, tem problema de rim, tem problema de obesidade, tem problema de diabetes, né, doutora? Com certeza. Todos os problemas que a gente tem, o animal também apresenta. Às vezes a minha mãe mesmo até se assusta porque tem animais que têm Alzheimer, que vão ter... Não, peraí, doutora. Sim, peraí. sim. Alzheimer? Alzheimer, sintomas muito semelhantes que eles acabam esquecendo, né? Então, claro que algumas doenças da mente a gente não vai ter como diagnosticar no animal, mas algumas a gente percebe que o animal vai esquecendo do dono e depois ele fica menos agitado. Mas acontece sim, muitas doenças que tem nas pessoas também vão ter nos animais. Não, isso eu realmente não sabia. O Alzheimer eu não sabia. Tá vendo como o seu animalzinho, ele precisa de todo carinho e proteção? Porque é uma pessoa só que de 4 patas. Não tem como... Ah, você está chamando gente de cachorro? Não estou chamando, eu estou dizendo que o animal, primeiro, que ele foi criado por Deus. Do mesmo jeito que nós fomos criados. A diferença do ser humano para o animal é que nós temos alma. O animal, ele tem espírito, que é aquele alma vivente, né? Vamos botar assim, espírito é o fôlego de vida. Ele tem vida. É só essa diferença. Ah, quando o animalzinho morre, tem gente que brinca assim, o meu animalzinho foi pro céu dos cachorros. Não, gente, isso é brincadeira. Não existe céu dos cachorros, mas que eles amam de uma forma incondicional. Se você repreender, mesmo que você, sabe assim, dê uma batidinha nele, daqui a pouco, se você fizer, ele vem correndo, abanando o rabo, todo feliz. Não guarda mágoa, não guarda rancor. O animal realmente é muito especial. Então, vamos aprender a cuidar do nosso pet um pouquinho mais, né? E dar muito carinho para eles. E a doutora Joana está aqui para nos ajudar e nos ensinar. Então, vamos lá, doutora. Que doenças de pele... Quer dizer, vou perguntar primeiro. Tem doença de pele do cachorro que pode ser transmitido para o ser humano ou vice-versa? Tem sim, tem sim. São chamadas de zoonoses, né? Vão ser doenças que podem começar tanto no animal, para passar para o ser humano, e também doenças do ser humano que vão passar para o animal. Como, por exemplo, sarnas, tem algumas que são específicas de cães que podem passar para a gente. A sarna demodécica, como eu falei no programa anterior, um ácaro que vive na pele, tanto do ser humano quanto do animal. E se aproveita de algum momento em que tem uma baixa na imunidade para poder se manifestar. Então, algumas vezes, pode acabar se manifestando com mais facilidade quando o animal apresenta uma crise por causa desse ácaro, né? Além disso, pulgas podem passar tanto para o animal quanto para a pessoa, carrapato também. Claro então, tipo assim, a pulga pode ficar na cabeça de uma pessoa meu Deus, uma pulga aqui pegou do animalzinho. Que às vezes ela é mais específica, né? Por exemplo, a pulga do gato é mais específica para o gato. Mas, se tiver em constante contato com a pessoa pode pegar sim. E, gente, hoje em dia, né, doutora, no mercado, tem tanto remédio bom, né? Para evitar, até porque, não é que seja, não vamos falar nem de higiene, né? A gente não está falando de higiene, mas a gente está falando de saúde. Você imagina um cachorrinho infestado, pode até dar anemia, não pode, doutora? Pode sim. Carrapato, pulga? Pode sim. Principalmente carrapato em cães, eles vão se alimentar do sangue do animal. Então, se ele estiver infestado, cheio, ele vai começar a apresentar uma anemia. Além disso, tem as doenças passadas pelo carrapato, que também causa anemia, que no caso é a babesiose e erliquiose, e também algumas outras que podem ser passadas também, mas principalmente a babesiose e erliquiose. E uma das principais sintomatologias dessas doenças é a queda na plaqueta, que vai ser uma parte do sangue que vai impedir o sangramento de continuar, e também a diminuição das células vermelhas, que é o próprio sangue, causando assim uma anemia, e se o animal se machucar, ele vai continuar sangrando sem conseguir estancar esse sangramento sozinho. Então, né, gente, não é nem só
a parte de limpeza, né? Vamos botar assim, a parte de saúde. E repito, hoje, não vou ficar falando aqui os remédios, até porque, como é que eu posso falar para você? Não vou fazer propaganda de medicamento. Mas hoje no mercado tem muito medicamento bom que realmente protege o seu bichinho. Realmente protege. Então, se você ama o seu pet, por isso que a gente falou lá no outro programa, não é todo mundo que pode ter um animalzinho de estimação. Você tem que ter responsabilidade para ter, igual quando você quer ter um filho. Você não pode programar a sua vida para ter um filho se você não tem um mínimo de condição para criar essa criança. Da mesma forma, é seu animalzinho de estimação. Normalmente, quem quer ter um animalzinho de estimação é porque ama, quer de todo o coração. Principalmente a pessoa vai chegando numa certa idade, né, doutora? Sim. Que é um companheirinho. A gente vê muito caso de senhores e senhorazinhas que têm o animalzinho. E a gente vê que esse animal é muito apegado com o dono. Tanto já teve caso de um proprietário da clínica, né? Que ele teve câncer e o animalzinho dele acabou tendo também. A gente vê esse vínculo. Uma ligação, né? Muito forte. Muito forte, que o dono e o animal acabam tendo, né? Então, assim, já que você ama o seu animalzinho, cuide bem dele. Procure, sabe? Assim, guarde um dinheirinho a mais, compre uma medicação. O animal é igual a gente, precisa de vitamina, né, doutora? Precisa, exatamente. Vitamina, aqueles animais que são maiores, dá uma condroitina, que é uma vitamina que vai ser mais específica para o osso, né? Para evitar essa osteoporose, os desgastes, né? E a gente já vai sempre focando na prevenção, que a gente vê muito na medicina veterinária, que às vezes, por mais que o dono observe muito o animal, vai levar só depois que ele já começa a manifestar algum tipo de doença, né? Tá. Vamos, mais um pouquinho. Gente, é tanta pergunta, vocês não têm noção. A doutora vai ficar de cadeira cativa aqui no nosso programa, tá? Quais os melhores produtos para banhar o seu animal? Um exemplo. Eu posso banhar meu animal com detergente de cozinha, doutora? Nunca. Não pode. Coisa para animal tem que ser específico para animal. Shampoo de gente, algumas pessoas banham porque dizem que meu cachorro está caindo muito pelo, vou banhar com esse shampoo aqui que é anti-queda. Não dá certo, porque pode ter certeza que, talvez não na primeira lavagem, mas posteriormente ele vai apresentar algumas lesões na pele. Porque a pele do animal, por mais que ela seja mais resistente, digamos assim, ela não está preparada para o tipo de pH e o tipo de substâncias que vão ter no shampoo humano, né? Então, tem que ser específico para o animal. E aí, claro, se tiver um animal com alguma doença de pele específica, tem que ver o shampoo específico para a pele daquele animal. A gente vê muitos animais que eles têm hipersensibilidade. E até a alimentação desse tipo de animal tem que ser específico para a pele dele não ficar cheia de feridas. Então, esses animais a gente tem que dar um banho desse animal com shampoo hipoalergênico, com o mínimo de substâncias químicas possíveis para ele. Porque tem gente que acha que é frescura, né? Não, é frescura. O shampoo que eu uso lá em casa, eu posso dar banho. Não, sabonete Febo, porque dizem que sabonete Febo é bom para a pele. Então eu vou dar banho no meu animalzinho. Não. Porque é de gente, né? Exatamente. E gato, puxando mais para esse lado, gato banha se lambendo. A pessoa dá um banho com um shampoo que não é para animal, pode intoxicá-lo. Pode intoxicar. E o gato é pequeno. O gato ele não vai manifestar a doença, não vai se manifestar no início da doença. Ele só vai mostrar que está doente quando ele já estiver muito mal, né? Porque o gato ele é mais selvagem, digamos assim, do que o cachorro. Então, quando ele mostra que ele está doente, é porque ele está realmente muito mal. E aí a pessoa acaba não notando que o animal está apresentando uma alteração e vai continuando achando que está tudo certo. E não está. Né? Então, complicado. E assim, tem pessoas que falam, não, é muito caro dar banho em pet. Muito caro, eu não tenho dinheiro para isso, eu vou dar banho aqui no quintal de casa. Mas cachorros, né, e gatos, o gato não tanto como você falou, ele se lambe e tal, mas o cachorro que tem um pelo mais longo, né? A senhora recomenda dar banho em pet? Recomendo demais. Porque eles vão vão pentear o pelo do animal, tirar aquele nó. Já aconteceu o caso que eu atendi, que a dona foi banhar o animal em casa e na hora de pentear o cachorro se agitou, puxou e acabou rasgando um pedaço da pele. Meu Deus! Sabe? Para evitar esse tipo de acidente é muito melhor levar no pet. Até porque o pessoal já é especializado para isso.
E animais que são muito peludinhos, assim, muitas vezes são esses menorzinhos. É um poodlezinho toy, é o Shih Tzu, o Yorkshire. E às vezes eles são muito pequenos, muito delicados. E a pessoa em casa às vezes não tem essa especialização, né? Sim, esse jeito certinho de pegar no animal. E até porque, né, como a gente falou, o amor, né? Eu amo o meu animalzinho. Então, você tem que realmente reservar um tempo e um valorzinho para demonstrar esse amor, com né? certeza. Por isso que a gente fala que não deveria ser qualquer um, né? Quando é pelo curto, dá para lavar em casa, né? Com um shampoo específico, principalmente cachorros que são grandes, que ficam no quintal. Isso, Mas é mais tranquilo, né? Para poder dar banho, porque não vai precisar desfazer nó, nem nada do gênero. Mas também é indicado de levar em pet para poder, principalmente quando está apresentando algum tipo de doença de pele, porque a gente faz o chamado banho terapêutico, que já vai passar o shampoo específico para a doença, para poder já deixar ele, já ir tratando já junto com o banho do animal, né? E fazer a secagem do jeito correto, porque às vezes, principalmente nessa época agora aqui, que é de chuva... Muito úmido, né? Muito a gente vê que dentro úmido. da casa da gente é tanto mofo. Exato, exato. Imagina a pele do animal, pode dar fungo, não é, Porque doutora? ele é todo cheio de pelo, vai fazer um microclima específico para a bactéria ou para o fungo se proliferar, né? Por mais que a gente tome cuidado, não é do mesmo jeito que um pet shop, um banho específico vai ter aquele secador grande e focado para secar imediatamente o animal, né? Entendi. Como devo limpar a orelha do meu animalzinho? É correto remover os pelos que ficam no interior da orelha? No interior da orelha, não. Tudo que fica dentro da orelha do animal, de pelo, é para proteção. E o cachorro, ele vai brincar, vai correr, não é igual a gente que vai ficar limpando com cotonete. É bom deixar essa proteção. A limpeza da orelha do animal, você pode fazer com lenço umedecido em volta. Nunca lá dentro, Nunca né, lá doutora? dentro, porque algumas vezes, se tiver acúmulo de cerume, você, quando for botar o cotonete, vai acabar empurrando e tapando mais o doutora, ouvido do animal. pode também a pessoa, né, por ser leiga, ela pode furar o ouvido do animal empurrando o cotonete sem querer? Pode. E ainda mais em mais agitados, que a pessoa vai colocando o cotonete e o animal vira de uma vez, acidentes podem acontecer, né? Por mais que a gente tome cuidado, às vezes a gente não é imprevisível como o animal vai agir, né? Normalmente, quem leva o seu cachorrinho para tomar banho num pet shop, sempre vão limpar a orelhinha dele, né, doutora? Sim. Então, realmente já faz parte do banho. Já né? faz parte do banho. Então, realmente é aconselhável levar até o local. Com certeza. E também esses animais que vivem em apartamento, que eles não vão ter o atrito com o chão para poder desgastar a unha. Já vi casos de animais que deixaram a unha crescer tanto que começou a furar aquela almofadinha da pata. Sei. E aí ele estava começando a apresentar dificuldade para andar. E aí o dono não sabia o que era. Quando a gente foi ver, era só a questão da unha que cresceu tanto que acabou furando. Não, e a senhora está falando, eu estou me lembrando também de um caso que eu soube, que a pessoa tentou cortar em casa com alicate e ela cortou acho que uma veia. Porque tem um tamanho certo também para cortar a unha, não é? Exatamente. No meio da unha mesmo, vai ter uma região que é... Normalmente, quando tem artéria, vai ter veia e o nervo. Então, o animal vai sentir dor. E se estiver sangrando e for soltar ele para brincar na terra, na areia, pode causar uma infecção, porque você abriu um meio de contato para a bactéria se proliferar no corpo do animal. Então, assim, se for cortar, ou que você tenha alguma experiência, ou que leve já em alguém que saiba fazer direitinho. Que normalmente é no pet, né, doutora? Exatamente. Que aí já faz logo tudo, de uma vez, todo o pacote completo. Para poder fazer a limpeza dele. Deixa eu ver. Com que frequência os cães trocam de pelo? Tem diferença de raça para raça? Como é que funciona, doutora? Tem diferença. Normalmente a cada 6 meses. Em época mais quente, começa a ter mais queda de pelo para o animal poder mudar mais a conformidade da pele também e trocar os pelos que já estão mortos, né? Mas algumas raças, como por exemplo o husky siberiano, ele vai ter uma troca de pelo um pouco mais demorada também. O husky, por exemplo, ele tem 2 tipos de pelo. É um animal que inclusive sofre muito aqui no Nordeste, que é um animal de ambiente frio. Então, quando vai comprar algum animal desses mais peludões, tipo o husky ou o chow-chow, Akita, tem que manter em um ambiente com ar-condicionado, climatizado. O pastor alemão também, acho que ele tem o pelo e o subpelo, né? Exatamente. Assim como o husky também. Ele vai ter o pelo e o subpelo, ele vai criar um ambiente ali, ele tem que fazer a troca de pelo. E esse tipo de animal também precisa fazer aquela escovação específica, né? Que vai tirando os pelos mortos e deixando já mais avivado até a pele do animal. Né? Entendi.
É verdade que certas raças não podem ser tosadas, pois existe o risco de não nascer novamente o pelo? Eu nunca ouvi sobre isso. Existe. Não é que não vai nascer o pelo de novo, é que em alguns casos vai nascer o pelo de uma coloração diferente e em alguns pode causar um tipo de dermatite. Por exemplo, o Spitz alemão, ele vai ter essa alteração. Então, não é indicado tosar, no caso, raspar. Entendeu? Sempre está aparando. Aparando o pelo, tudo bem. Aí não vai afetar em nascer novo. Mas raspar é mais complicado da gente fazer porque tem chance. Não é certeza de que vai acontecer, mas tem essa chance. Tanto é que quando a gente vai fazer ultrassonografia, ecocardiograma, a gente sempre toma mais cuidado para passar, sempre aparar o mais baixo possível para não precisar raspar totalmente. Claro que para cirurgia, né, infelizmente. Tem que ser feito. Tem que ser feito. Até por causa de bactérias, né, de infecções. Porque por mais que o animal seja limpo, pelo é uma forma de infecção. Se a gente vai abrir o animal, ou então se vai cortar, a gente não pode esperar que apareça uma infecção. A gente tem que fazer antisepsia. Igual em gente. Sim. Deixa eu ver aqui. Como reconhecer se seu animal está com algum problema dermatológico? Olha, a primeira coisa que a gente tem que ver não é exatamente a queda de pelo, porque muita gente diz, o pelo do meu animal está caindo demais, então ele deve estar com alguma doença de pele. Não é assim. Às vezes, a queda de pelo é a troca de pelo anual do animal mesmo, normal. A gente vai ter que ver se o animal tem realmente uma doença de pele quando a gente percebe áreas de alopecia, que é aquelas áreas em que está pelado do animal. Então, se tiver áreas em que falta pelo, então quer dizer que esse animal tem realmente alguma doença de pele. Agora, se está caindo o pelo dele e não tem áreas sem pelo, então provavelmente é só a troca de pelo normal dele mesmo. Só uma troca de pelo. Exato. E, claro, ficar observando se tem aquela questão daquelas casquinhas, aquelas crostas, né? Porque isso daí também é indicativo. Mas, doutora, coceira também, se ele está apresentando, né? Uma dúvida, assim, porque eu lembro que o meu, né, o Nick, nessa parte de trás, chegando à cauda, naquela parte ali, sempre ficava descamando e ali tinha uma queda muito grande de pelo. E uma vez, quando eu morei no Pará, uma veterinária tinha falado comigo que aquilo ali era genético. Porque eu já tinha feito vários tratamentos, todos os shampoos específicos para aquilo, dermatite seborreica, é isso mesmo o nome? Isso. Então, tudo que eu pude fazer e nunca melhorou completamente, tipo assim, nunca curou. Remedinho, mas nunca curou. E uma veterinária falou que aquilo ali era genético, poderia ter vindo ou do pai ou da mãe. É verdade isso? Sim, pode acontecer, pode acontecer. Principalmente animais que têm cruzamento consanguíneo, né? A gente acaba vendo que tem uma exacerbação, né, dos quadros clínicos que eles apresentam. Por exemplo, o próprio Nick, ele apresentou doença cardíaca muito cedo, né? Então, essa doençazinha da pele dele poderia ser genético também, já está associado. E uma outra coisa que eu me lembrei agora, aquele sonzinho que o Nick às vezes fazia, que eu perguntei, e a senhora até me explicou, porque a traqueia é mais estreitinha, né? E às vezes eu vejo no condomínio as pessoas passeando com seus cachorrinhos e os pequenininhos fazem esse bastante mesmo, né? Sim, sim. E assim, eu acho isso muito curioso. Quem tem um cachorro pequeno, né, que tem que fala, meu cachorro está passando mal ou está tossindo, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse estreitamento, né, de traqueia. Então, o que acontece? O Nick era um caso especial, né? Ele era todo especial. Ele tinha estenose de traqueia, que é digamos que no corpo da gente, né, do animal, vai ter 2 tubinhos. Um para respiração e o outro para a gente comer, né? O esôfago e a traqueia. A traqueia é o tubinho da respiração. No caso do Nick, ele tinha um estreitamento de traqueia, ou seja, quando ele abaixava a cabeça, ou então quando alguma coisa apertava aqui nessa região, ele tossia e fazia aquela tosse de ganso, né? Sim. E acontece bastante em muitos animais pequenos. A gente também tem observado bastante em alguns animais grandes, quando eles usam aquelas coleiras no pescoço, que o dono acaba puxando. Tipo enforcador? Tipo enforcador. E esse jeito de puxar vai causando essa estenose de traqueia com o tempo, né? Aí é sempre indicado também usar a coleira peitoral para poder não fazer essa pressão, né? Na região do pescoço. Entendeu? Okay. Que medidas devem ser tomadas para combater as pulgas? Existe cão ou gato alérgico à pulga? Existe sim e vai dar uma dermatite muito violenta no animal, podendo causar a queda do pelo total do animal.
Ai, gente, olha só, a produção tá me falando assim que, olha, essa entrevista tá longa, mas tá bom demais. Vocês estão cansados aí do outro lado? Vocês acreditam que passou o tempo aqui na nossa sala de entrevista, mas foi tão bom, a nossa conversa foi tão gostosa, tão, sabe assim, esclarecedora. Eu tenho certeza que você que tá do outro lado tá amando, porque eu tô amando, eu nem vi o tempo passar por aqui. Então, assim, por hoje, nós vamos finalizando aqui com a doutora Joana. E, doutora Joana, ó, essa câmera 6 é sua. Eu queria que a senhora falasse assim, aonde a pessoa te encontra. Eu estou precisando que levar o meu cachorrinho, porque eu gostei tanto dessa doutora, eu queria levar para ela ver o meu cachorrinho. Aonde a senhora atende, doutora? Ó, eu atendo hoje no Hospital Veterinário Quatro Patas, que fica ali no São Francisco, é um hospital 24 horas. Então, se precisar levar um animal depois do horário comercial, pode levar lá. E se precisar marcar a consulta cardiológica, pode levar também, que ele já entra em contato diretamente comigo. Tá bom? Vocês viram, gente? Olha, então assim, por hoje, vou deixar a doutora Joana descansar um pouquinho, mas com certeza ela volta para nos dar mais dicas, porque é muito bom, né? Os nossos animaizinhos de estimação são os nossos bebês. Eles podem crescer, ficar velhinho, mas sempre serão os nossos bebês. Espero que vocês tenham gostado de mais esse momento pet do nosso programa, esse momento amor do nosso programa. E fica aí porque a gente ainda não terminou. Já já a gente volta. Ó, já peguei a minha Bíblia porque nós estamos chegando a mais o final de um programa, MDA. Já peguei a minha Bíblia, então assim... Corre e pega a sua, se você não estiver com ela pertinho de você. A gente vai assistir agora a vinhetinha da palavra e a gente já volta. E nós vamos ler hoje João, Evangelho segundo João, capítulo 1. Então acompanha comigo, a gente vai ler assim. A encarnação do Verbo. Encarnação do Verbo. Verbo é o quê? Verbo é palavra. Encarnação é a palavra que se transformou em carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Você pode observar que esse verbo, que é a palavra, está escrito com letra maiúscula. Então, esse verbo é uma pessoa. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz. Então, assim, no início, o Verbo se fez carne, habitou entre nós. O Verbo era o Senhor Jesus Cristo, ele era apenas a palavra. Deus, quando estava fazendo todas as coisas, Jesus, que era apenas o Verbo, estava ali junto com ele. E veio João Batista para testificar, para falar desse Verbo que se tornou carne e habitou entre nós, só que ele não era luz. João Batista não era luz, ele era um homem que falava a respeito desse Verbo, dessa luz que é o Senhor Jesus Cristo. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, para que falasse dessa luz. A saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo, de novo, o Verbo com letra maiúscula, estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, nós que o recebemos,
Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? Então, o que isso quer dizer? No início de tudo, Deus era a palavra. Quando Deus estava formando todas as coisas, o homem, a mulher, os animais, como lá em Gênesis, né? Viu Deus que o homem estava sozinho, fez ele cair no sono, tirou da costelinha dele e fez a mulher. Deus foi fazendo, viu que eles estavam sozinhos e tinham outras necessidades. Deus foi fazendo os animais, fez as árvores, tudo para nós. E o Senhor Jesus Cristo, naquele momento, ele era como se fosse o executor. Eu vejo mais ou menos assim, Deus dizendo, Jesus, o que você acha disso aqui? Ah, olha, pai, eu acho que isso aí ficaria legal se o senhor fizesse verde. E essa aqui, ó, isso aí, vamos dar o nome de quê? Dá o nome de flor. Ah, é? Qual a flor? Ah, essa aí é uma bromélia, essa daí é uma rosa, essa aí é um cacto. E aí Deus foi, porque Jesus, ele é o arquiteto, e aí ele foi arquitetando tudo minuciosamente. E o Verbo, que naquela época era uma palavra, ele se transformou em carne. Quando ele veio ao mundo de verbo, de palavra, ele veio num corpo. Ele encarnou num corpo material, que foi gerado do ventre de Maria, e aí ele nasceu como qualquer homem nasce, tudo direitinho, habitou na terra, aprendeu, estudou, aprendeu uma profissão, e ele habitou entre nós. Não pecou em momento algum, ele habitou no nosso meio com sabedoria e graça. E aqui fala assim, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, esse Deus que era verbo, que era apenas uma palavra, e se tornou carne e osso por amor a nós, ele veio ao mundo com a única intenção de salvar a humanidade. Então, ele abriu mão da presença do Pai dele, do Deus Todo-Poderoso, para vir ao mundo, habitar entre nós, ser humilhado, passar por momentos de perseguição, por momentos de traição, por amor a mim e por amor a você. E para que aqueles que creem no seu nome, que se inclinam para ouvir a sua voz, reconhecendo que só Ele é Deus, tenham o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, eu queria dizer para você que Deus está à sua disposição. E Deus, Ele espera que você o busque, que você o reconheça como seu Pai, que você reconheça que a morte dele de cruz não foi em vão. A morte dele de cruz foi para que você tivesse vida e a vida fosse em abundância. Então, creia nessa palavra. Um verbo, uma palavra, veio ao mundo, habitou entre nós, morreu numa cruz para que você tenha vida, para que você tenha paz, para que você desfrute das bem-aventuranças que essa palavra pode te dar, se você crer. Porque Deus não pode fazer o que nós temos que fazer, né? Nossa parte é crer, acreditar que o Senhor Jesus pode nos salvar, pode nos proteger e reconhecê-lo em todo o nosso caminho. Então agora nós vamos orar. Pegue seu copo com água e logo após a vinheta a gente já volta orando. A oração é o elo que nos une a Deus. É a chave que abre todas as portas. É através da oração que tocamos o coração de Deus. É momento de oração.
vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua santa e poderosa presença, meu Pai, para pedir, Senhor Espírito Santo, que o Senhor venha de encontro a cada necessidade, meu Pai. Que possamos crer no Senhor como a Tua palavra nos ensina, meu Deus. Sabe, porque crer é se lançar, é se entregar. Crer é não duvidar, meu Pai. Como uma criança, meu Deus, quando acredita que seu pai vai segurá-la, ela sobe no mais alto, ela pula nos braços dos pais, ou do pai ou da mãe, porque ela tem a certeza que ela vai ser segurada. Porque ela confia que aquela pessoa que é autoridade diante dela não a deixará cair. Então que possamos crer dessa forma, meu Pai, sem reserva, sem pensar duas vezes, sem segurar em nada, mas se lançar nas Tuas mãos. Porque nós sabemos, Senhor, que no Seu colo a gente vai estar seguro sempre, meu Deus. Mas como é difícil o ser humano entender a perfeição que é crer no Senhor. Meu Deus, visita, Senhor, o que está sofrendo, o encarcerado, o oprimido. Visita aquele que perdeu a razão de viver, que não sabe mais o que fazer, Senhor, como fazer. Senhor, aquele que está procurando até tirar sua própria vida, tamanho desespero que tem passado, meu Pai. Senhor, cuida do Teu povo. Cuida, Senhor, para que sejam protegidos, para que sejam acariciados pelo Senhor, meu Pai. Vá de encontro a cada necessidade, a cada problema, meu Deus, e dá solução, Senhor. Porque tudo que nós precisamos vem do Senhor, vem das Suas mãos e de mais ninguém. A nossa necessidade está no Senhor e em mais ninguém, meu Pai. Então proteja-nos, Senhor, guarda a nossa vida, proteja o nosso coração. Senhor, coloca anjos acampados ao nosso coração. Meu Deus, não deixa a gente perder a fé. Não deixa, Senhor, com que as circunstâncias que acontecem no dia a dia, na nossa vida, que minem a nossa fé, que apaguem a nossa fé, que sufoquem a nossa fé. Não, meu Deus, mas que possamos estar firmes na rocha, que possamos, Senhor, seguir em frente, rumo à nossa salvação, porque esse mundo é só passageiro, Senhor. Somos peregrinos numa terra passageira. Tudo aqui nessa terra vai passar. E a única coisa, Senhor, no final de tudo, que venhamos entender que é o nosso chamado, é a nossa salvação, a salvação da nossa alma. Então, Espírito Santo, coloca as virtudes do Teu Espírito neste copo com água, nesse elemento, Senhor, e que quem beber seja fortalecido, que essa fé, que a fé seja fortalecida, que seja curado, liberto, transformado pelo Teu poder, meu Pai. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Participe do seu copo com água e receba a sua bênção, em nome de Jesus. Creia nesse Deus que é tão poderoso, que não te abandona. Deus estava junto com o Pai, na proteção desse Pai. Ele não precisava provar nada para ninguém, muito menos para Deus, porque Deus o conhecia, Deus sabia quem Ele era. E mesmo assim, Ele se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio aqui para o nosso meio para morrer em nosso lugar. Senhor Jesus Cristo deixou a autoridade que Ele tinha naquele momento de filho e veio ao mundo para viver como servo, obedecendo ao Pai dele, que é Deus, porque Ele sabia tudo que Ele ia passar, Ele sabia que Ele morreria na cruz por nós, Ele sabia que muitos o rejeitariam, Ele sabia que Ele seria humilhado, seria escarnecido, que Ele seria traído, mas Ele não olhou para si, Ele olhou para o outro, Ele olhou para mim
para você. Por isso que ele veio morrer em nosso lugar. Então, que essa morte de cruz, ela seja vivificada, que essa morte de cruz, ela seja carimbada com o nosso testemunho de vida. Não um testemunho de cura, mas um testemunho de caráter. Que o nosso caráter possa ser dia após dia moldado pelo nosso Deus. Que o nosso caráter possa glorificar o nome do nosso Deus na nossa vizinhança, na nossa família, no nosso grupo de amigos. Que possamos realmente glorificar o nome do nosso Deus. Quando as pessoas olharem para nós, que possa dizer, essa pessoa é diferente, ela tem algo diferente. Porque você é um cristão, você exala o bom perfume de Cristo. Você é testemunha do Senhor nesta terra. Então, faça isso, seja uma testemunha do nosso Deus. Glorifique o nome do seu Deus através do seu bom testemunho. É isso que Ele espera de você. Quando Ele vier até você, que você possa dar fruto e Ele possa se alimentar desse bom fruto que você vai dar, do bom perfume que você possa exalar através do nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos e até amanhã, se o Senhor nos permitir.